Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A Fabiana escreve, ela também está agradecendo, ela diz que há alguns meses ela vinha passando por diversas dificuldades emocionais e depois ela começou uma leitura da Bíblia, uma oração diária, ficou motivada a fazer isso. Aí ela diz: padre, eu sou evangélica e eu estava muito afastada da espiritualidade. Embora tenha muito respeito pelas demais religiões, mas eu fui muito abençoada com essa leitura naquele dia e com aquela palestra. Eu senti em meu coração a libertação de muitas amarras que me afastavam dessa felicidade, onde eu pude vivenciar o significado da frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sou grata a Deus e a sua pessoa por esse momento. Que Deus o abençoe sempre em sua missão e todas as pessoas, porventura, passarem pela sua vida. Também disse às pessoas que ouvirem o testemunho dessa mensagem. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado pelo seu testemunho. Que bom, minha filha. Toda vez que a gente se dispõe a estar em contato com a palavra de Deus e a gente permite que essa palavra nos ilumine, que às vezes você pode ler e não permitir que ela te ilumine. A palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para ela, o Espírito age em nós, sim. E às vezes é uma frase só. A sua rema naquele momento foi uma única frase que provocou dentro do seu coração um movimento. É assim que começa. As grandes conversões costumam começar com uma revolução de uma frase. Uma frase revoluciona o nosso coração e a partir daquela revolução a gente vai se encaminhando para outras transformações e quem leva isso a sério nunca termina. A gente vai morrer sem ter finalizado o processo da conversão. É interessante como algumas coisas se resolvem dentro de nós assim, não é? De repente, aquela pessoa é tão pesada para você, e você vai fazendo um trabalho com aquela pessoa, você vai pedindo a Deus condições de compreendê-la, de acolhê-la. De repente você tinha tantas mágoas dela, tantos ressentimentos. Eu particularmente sou assim. E você vai caminhando naquilo que antes é escuro, difícil, pesado, e um belo dia você acorda com o coração todo leve. Isso é um fruto da verdade em nós. Porque qual é a verdade que deve prevalecer? Que tudo isso é muito que tudo isso é bobagem. Que não vale a pena guardar rancores, que não vale a pena guardar ressentimentos. Todo mundo sabe disso. A ciência nos prova que guardar mágoas e ressentimentos adoecem o nosso coração. Adoece o nosso coração. Mas não basta saber. Eu já tenho conhecimento da verdade, mas eu ainda não sei praticar essa verdade. Aí você vai, de repente, num determinado momento da sua vida, tudo aquilo cai por terra, você é capaz de olhar nos olhos daquela pessoa, pedir perdão, conceder perdão, e você percebe que realmente foi a melhor coisa que você fez. A verdade nos iluminou. Está vendo como saber a verdade não é o suficiente? Ter o conhecimento da verdade não é o suficiente. É preciso que a gente tenha coragem de caminhar no caminho que nos leva à apreensão dessa verdade. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de compreender a verdade? Não é porque a verdade está indisposta ao ser humano, não. É porque nós estamos com muitas amarras que nos indispõem à verdade.
Porque às vezes a gente pode pensar, por que Deus não se manifesta na vida daquele rapaz? Por que Deus não faz um milagre na vida dele? Porque falta a gente abrir a picada para que Deus possa fazer ou realizar um milagre na nossa vida. E onde é que estão essas amarras, esses empecilhos, esses obstáculos? Dentro da nossa consciência, da imagem errada que nós construímos de Deus. Gente, boa parte das pessoas religiosas que eu conheço vivem culpadas. Se sentem culpadas o tempo todo. Tem medo de Deus, como tantas vezes a gente já refletiu. Esqueceram de nos dizer que Deus é amor. E a gente passou a nossa vida religiosa assim, vivendo as obrigações da religião. Porque às vezes a gente passa boa parte da nossa vida, do nosso tempo, a gente perde, digamos assim, com os estereótipos de Deus. E às vezes a gente não acredita em Deus. A gente viu uma máscara que eles falam que é Deus e a gente acredita naquela máscara. Não. A gente não tem que acreditar em máscara. A gente tem o direito de ver a face dele. A gente tem o direito de mergulhar no coração dele. Olha que coisa ousada. É a proposta de Jesus. Como é que nós mergulhamos no coração de Deus? Através do coração de Jesus. A palavra de Jesus nos revela quem é Deus. Jesus nos ensina que Deus tem um carinho e um respeito imenso pelo pecador e que a vida dele, o mistério da encarnação, essa presença de Deus na história, foi justamente para mostrar isso, que ninguém pode ficar julgado fora. Como é que eu posso conciliar o Deus do Antigo Testamento com Deus manifestado em Jesus? Aí é a travessia que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós temos necessidade de viver essa travessia. Eu, você. Eu não sei em que ponto dessa estrada você está. Eu ainda tenho muita noite em torno de mim. Eu ainda tenho muita escuridão em torno de mim. Mas eu estou consciente de que eu estou caminhando na direção dessa luz. Eu quero, sim, ser. Em toda a estrutura da minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, eu quero ser um filho do Novo Testamento. E eu ainda trago muitas coisas dentro do meu coração que me remetem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser a base, o meu sustento de todas as leis, de toda a fé que eu recebi de Abraão, de Moisés, os patriarcas, os profetas. O Antigo Testamento está aqui para me ajudar, para me dar sustento, mas é o Novo Testamento que tem que nortear as minhas ações. E esse itinerário é meu, é seu. Todos nós somos, de alguma maneira, discípulos da madrugada, caminhando na direção desta luz. O processo em Deus não termina. E é por isso que a humildade é tão necessária na vida de um cristão. Porque é a humildade que não vai permitir que a gente se sente pronto, que a gente se sinta pronto. É a humildade que vai fazer com que a gente tenha condições de olhar para o nosso processo e identificar que ainda existe muita estrada pela frente. E Fabiana, toda vez que nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes que nós levamos a sério o que essa palavra revoluciona em nós, nós chegamos sim ao conhecimento da verdade. Nunca a verdade na totalidade, porque ela nem cabe dentro de nós. A verdade é tão grande, ela é tão preciosa, ela é tão grandiosa, que não cabe dentro do nosso coração. A gente vai aos poucos recolhendo.
como se estivéssemos pela estrada recolhendo pequenas pedras preciosas que a gente vai encontrando. Ou como o garimpeiro, que passa a sua vida extraindo do garimpo inúmeras pedras preciosas para juntar um único tesouro. É assim que a gente faz. A gente acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade divina está manifestada em Jesus. Ele é a plenitude da verdade. Nós já temos essa plenitude, mas ela não cabe toda dentro de nós. A gente precisa da vida inteira para ir administrando essa verdade. Por quê? Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. E a prática, ela vai acontecer ao longo da vida, no dia a dia. É processual. O conhecimento da verdade vai me dando condições de identificar, no processo dos meus dias, essa íntima identificação entre o que eu sou e a verdade que me foi revelada. É interessante que o processo terapêutico faz a mesma coisa com a gente. Quando você tem um trauma, por exemplo, o psicoterapeuta, através de uma abordagem, sei lá qual é a linha que ele vai usar, mas geralmente abordagens conscientes, ele vai nos ajudando a compreender o porquê de termos sido traumatizados naquela hora. O trauma é sempre uma realidade que a gente não pôde compreender naquele momento. E a partir da experiência terapêutica, nós vamos caminhando. É como se a gente fosse andando numa estrada, onde cada vez vai ficando mais dia. Você sai à noite, está tudo muito escuro, e à medida que você vai andando, o dia vai nascendo. Então você vai identificando os motivos do trauma. Você vai tomando contato com a verdade. Por que eu sinto isso? Por que aquela situação me traumatizou tanto? E quais são as consequências deste trauma hoje na minha vida? Então você começa a recrutar esse conhecimento através do terapeuta, que vai te ajudando a iluminar a sua consciência. E a tomada de consciência de tudo isso vai lhe colocando em contato com a verdade. De repente aquele trauma não existe mais. Ele foi resolvido. Por quê? Você andou da noite para a luz do dia. Amanheceu na sua vida. O que Jesus ofereceu a Zaqueu naquele dia não foi nada de extraordinário. O que o Senhor ofereceu àquele homem naquela tarde foi apenas um coração amigo. Olhou para Zaqueu e acreditou no futuro que ainda existia no coração daquele homem. Olhou para Zaqueu e enxergou um futuro que nem mesmo Zaqueu sabia que existia dentro dele. Ah, minha gente, é tão fácil a gente se prender naquilo que nós enxergamos do outro. É tão fácil a gente ter uma visão preconceituosa. É tão mais simples a gente olhar o outro na sua exterioridade e não chegar ao coração. É um risco que todos nós corremos, olhar e sermos olhados assim. O que Jesus enxergou em Zaqueu é aquilo que nem mesmo Zaqueu sabia que possuía. Essa é a melhor maneira de ser amado, quando o outro é capaz de nos fazer enxergar aquilo que sozinhos nós não sabemos ver. Sim. E essa é a religiosidade que transforma o coração de uma pessoa, quando ela consegue entender que Deus é esse amigo que está ao lado, lhe fazendo enxergar aquilo que sozinho você não pode ver. Pode ser que você já tenha se cansado de você. Pode ser que você já ache que você não tem mais jeito, que já é um projeto que foi esgotado.
Muitas pessoas lhe veem assim. É possível que muita gente já tenha lhe olhado de forma preconceituosa e desesperançosa. Mas não permita que esse seja o olhar sobre você. Não permita que esse seja o jeito como você se olha. O pior inimigo que nós podemos ter não é aquele que está de fora, mas é aquele que nós permitimos se alojar dentro de nós. Não desanime de você. Você ainda não chegou à sua melhor versão, viu? Ainda há muito que caminhar, ainda há muito que lutar. Ah, mas eu já errei demais, Padre. Todos nós. E se você olhar para os discípulos que Jesus escolheu, era todo mundo de vida torta. Não tinha nenhum ali que tinha uma vida certinha. E Jesus fez dele grandes homens e grandes mulheres. Ah, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Mão para cima comigo. Diga assim: eu sei que Deus ainda não desistiu de mim. Eu posso até oferecer a Ele motivos para desistir, porque erro muito e nem sempre quero consertar os meus erros. Eu sei que muita gente já desistiu de mim, e eu também já desisti muitas vezes. Nessa oportunidade que tenho de estar aqui, eu quero lhe dizer, Senhor, que eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu quero ser muito mais. Eu quero ser muito, muito mais do que já sou. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Faz esse milagre em mim. Lavra minha alma. Arranca as minhas mágoas. Arranque os meus fracassos de mim. Não permita que eles prevaleçam, Senhor. Porque hoje eu quero que seja o primeiro dia da minha vida. Feliz aniversário para você. Feliz vida nova para você. Canta comigo. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade, porque o Senhor é o meu bem maior. Sabe qual é a maior proteção que você pode ter na vida? É o amor de quem te ama. É isso que lhe protege. É o amor do outro que nos ajuda a ter imunidade espiritual, afetiva, para que a vida não nos destrua. Quando a gente é bem amado, quando você reserva bem o seu amor aí dentro, esse que você tem por você, você não se entrega muito fácil àquele que ele quer destruir. Quem se ama fica menos ofensivo, sabe? Quando a gente se ama, você pensa 2, 3, 4 vezes antes de se sentir ofendido por alguma coisa, porque você sabe que quando você guarda a ofensa, quem sofre é você, não é quem ofendeu. Então Deus nos protege assim, colocando-nos amor próprio. É a maneira mais bonita que a gente tem de se proteger, a gente viver o amor de Deus na nossa vida, é você se amando. É quando você para de se desprezar, quando você começa a se valorizar um pouco mais. Quando você pede respeito àqueles que lhe desrespeitam.
quando você anda sob a guarda do Senhor. Ele é o seu guia, Ele é a sua proteção. Ele é a sua proteção. Diga comigo: o Senhor é a minha proteção. O teu amor me basta. O teu amor me alcança. Em teus braços sou criança. O teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, o teu amor me faz voltar. Posso te fazer uma perguntinha? Se você for pensar, ao longo da sua vida, qual foi a voz humana que mais representou a voz de Deus para você? Você já escutou muita gente que Ele fez andar pelo caminho certo, não é já? Tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas. Pode ser que tenha sido a graça de ser alguém de dentro da sua casa, mas pode ser que não. Deus fala de maneira surpreendente com a gente. Pode ter certeza, o seu melhor amigo, a pessoa que mais marcou a sua história, foi aquele que conseguiu fazer você chegar ao seu melhor. Ah, muito obrigado. Se você teve alguém assim na sua vida, você experimentou o verdadeiro significado de amar e ser amado. Porque amar é a gente levar ao outro ao melhor lugar dele. É a gente conduzir ao outro. É a gente conduzir o outro ao seu paraíso, aquilo que ele tem de mais sagrado. Às vezes você pode até achar difícil. Como é que eu sei que o outro me ama, padre? É simples. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe oferece. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe convida. Para que ele lhe convida? Onde ele faz questão de lhe levar? As pessoas que nos amam de verdade, elas são aquelas que nos levam ao melhor que nós temos em nós mesmos. E você, para chegar ao seu melhor, você precisa passar pelo caminho dos seus defeitos, viu? Não se preocupe não. Não desanime quando você precisar passar pelos seus defeitos. Se você for honesto, você passa pelos caminhos dos defeitos e chega ao coração das suas virtudes. Tem alguém aqui hoje que já representou isso para você? Representa, é? Ela representa essa voz de Deus na sua vida? Tem algum amigo que você sabe que já representou isso para você? É tão bom, né? Quando você olha e fala: olha, você não faz ideia de como eu já cresci pelo fato de ter você perto de mim. Porque você me desafia a ser melhor. Você não me permite ficar acomodado com a versão que eu já achei de mim. Isso é muito bom, minha gente. O cristianismo, ele é verdadeiro à medida em que ele nos motiva a fazer o outro a chegar ao melhor de si mesmo. Amar e ser amado é isso. Às vezes a gente pode ficar equivocado pensando que as riquezas que nos enriquecem são as riquezas materiais. Não é nenhum problema você trabalhar para ter as riquezas materiais. Mas só não se esqueça de uma coisa: ao final da vida você vai se sentir mais rico é quando você olhar para o lado e você perceber que você está rodeado de pessoas que quiseram o seu bem, que lhe convidaram a chegar àquilo que você tinha de melhor. São aqueles que lhe retiraram da cama, que lhe acordaram cedo e falam: vai cuidar da vida, vai dar um jeito, menino, não é? Benditas são as mães que não desistem de nós. Benditos são os pais que nos colocam para frente para que a gente possa ir buscar a nossa melhor parte. Por isso, aprenda a distinguir os seus colegas dos amigos. Os colegas nem sempre vão lhe levar ao lugar da sua construção,
Os amigos só lhe levarão ao lugar da sua edificação. Não espere perder as pessoas para saber o valor que elas possuem. O amor é agora. Se tiver de pedir perdão, peça, porque a gente briga dentro de casa mesmo. Não deixe para amanhã, é agora. Abraça, manda uma mensagenzinha, às vezes uma mensagenzinha agora, neste momento. Me perdoa. E você vai provocar um sorriso no outro lado do Parque do Povo. E você vai provocar um sorriso no outro lado da cidade. E você vai provocar um sorriso no outro lado da Paraíba, no outro lado do Brasil. Perdoe. Peça perdão. Porque o amor é agora. Tenho uma dúvida que ultimamente venho me questionando. Quando temos um objetivo, uma meta, traçamos planos e ideias para atingir tal objetivo. Mesmo quando passamos por alguma dificuldade, geralmente procuramos meios de tentar solucionar, sair ou passar da melhor maneira por aquele momento. Tudo isso nos leva a uma posição de pedir a Deus que nos ajude na conquista daquele objetivo ou na solução de um determinado problema. Sempre escutamos nas pregações, nos grupos, encontros de jovens, nas letras de canções e na própria palavra de Deus. Deus é Pai, Deus é misericordioso, tão bondoso, que te dá a liberdade de pedir. Pedir em suas orações o que deseja, o que necessita. Pedir e recebereis, está escrito na Bíblia. Coloca tuas mãos em posição de receber para que Deus lhe entregue bênçãos, graças. Mas o que me deixa confuso é que ao mesmo tempo que ouvimos e refletimos tudo isso, também em outros momentos, em canções, palestras e tudo mais, ouvimos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que tem um cuidado tão grande conosco, bem mais que com os lírios do campo, que precisamos deixar Deus guiar e conduzir nossa vida. E muitas vezes queremos ser Deus de nós mesmos. Quando estamos ali lutando por algo, batalhando, pedindo que Deus nos ajude, nesta ou naquela dificuldade, entendemos que para ser assim, ficamos felizes, logo lembramos de agradecer. Mas quando começa a ter pedras no caminho, dificuldades para se atingir aquele objetivo, devemos entender que aquilo não é para ser do jeito que queremos? Ou estamos desistindo diante do primeiro obstáculo? Será que Deus não colocou aquele obstáculo para passarmos e chegarmos mais fortes e confiantes lá no fim? Se desistirmos logo no início, pois pensamos que Deus não quer daquele jeito, não estamos sendo fracos diante de um primeiro obstáculo? Primeira coisa, minha filha, nós temos que entender que a vida humana é o lugar que Deus escolheu para agir. Não há nada de extraordinário nessa ação de Deus aqui neste aspecto. Sabe por quê? Porque tudo pode ser um lugar de revelação. Da mesma maneira como Moisés ficou encantado com aquela sarça ardente, nós precisamos entender que o tempo todo na nossa vida existem algumas sarças também ardendo diante dos nossos olhos. Quais são essas sarças? Os fatos, os acontecimentos, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Como é que nós podemos nos posicionar diante de tudo que a gente... Lembra que a gente falava na semana passada? Que nós temos o eu ideal e o eu real? Que muitas vezes a infelicidade nasce justamente quando nós não conseguimos concretizar no eu real aquilo que nós temos como eu ideal. É assim que Deus age em nós. Nos ajudar a encontrar um equilíbrio para que nós possamos realizar, para que nós possamos viver na nossa vida essa satisfação de ser quem a gente é. Para isso que a gente pede, para isso que a gente reza, não é verdade? A gente sempre pede a Deus que nos ajude a abrir os caminhos, a gente sempre pede que Ele nos ajude a encontrar a melhor solução. Mas aí vem o conflito, que realmente em muitos textos bíblicos, em muitas canções que nós cantamos, nós dizemos que a gente não precisa pedir, que Deus já sabe tudo. Então fica um conflito. Como é que eu vou pedir se Ele já sabe tudo? É aí que está a beleza da oração. Porque a oração, ela não precisa ser um texto lógico. A oração é o desabafo que nós fazemos diante de Deus. É o desabafo que nós realizamos diante dEle, confiando a Ele as nossas realidades. E aí, no meio da oração, a gente acaba dando um palpite
para que Deus pudesse fazer do jeito que a gente acha que é melhor. E aí a gente pode parecer que nós somos Deus de nós mesmos, né? Mas tudo depende da maneira como nós entregamos para Ele, Alessandro. Veja bem, entregar as situações para Deus é, antes de qualquer coisa, a gente não abrir mão das responsabilidades que são nossas. Se eu apresento, eu tenho determinado problema, meu Deus, eu preciso passar neste concurso. Aí eu apresento essa situação para Deus. Eu quero passar. E para passar eu preciso estudar. Então eu faço a minha parte. Tenho a minha vontade e tenho o meu empenho ajudando essa vontade a ser concretizada. Mas aí também a gente precisa confiar nas mãos de Deus, porque nós não sabemos se passar neste concurso é o melhor para nós. Não é assim na vida? De vez em quando nós insistimos em pedir para Deus aquilo que nós queremos. Eu quero passar neste concurso e para isso me empenho. Mas nem sempre aquilo que é melhor para mim é aquilo que eu estou desejando. É por isso que é importante que a nossa fé seja sempre histórica, concreta. A fé concreta passa o tempo todo pelo bom senso. Antes de pedir a Deus, eu preciso filtrar o meu pedido. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus fere as regras do bom senso? Esse é um bom discernimento. Antes de pedir a Deus, converse com você mesmo. Quanto mais você... Isso é estado de oração também, viu? A oração não é só uma conversa com Deus. A oração é também uma conversa íntima que você realiza com você. O que é o exame de consciência? Uma conversa que você estabelece com você mesmo. Começa a pensar lá no que você fez de errado, no que poderia ter sido diferente, não é? E aí você pede perdão a Deus, mas precisou antes passar pela conversa sua com você. Muito interessante isso. E às vezes nós pedimos a Deus aquilo que a gente ainda não mastigou, aquilo que a gente ainda não refletiu, aquilo que a gente ainda não sabe se verdadeiramente é o melhor passo para a nossa vida. Minha filha, as dificuldades, os obstáculos, você pode até dizer que Deus que colocou. Você pode dizer, os obstáculos da vida fazem parte do processo. Tudo na vida está diretamente ligado a Deus, nós acreditamos assim. Mas os obstáculos são processos naturais da vida, da existência. Nós somos precários, a vida tem precariedades, e os obstáculos fazem parte dessa precariedade. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu não sei inglês. Eu vou abrir, aqui não, porque não é um livro, isso aqui eu vou ouvir. Vamos pegar um livro para ficar melhor. Um casal especial, os pais de Santa Teresinha. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu pego e descubro que eu não sei ler o livro. Eu preciso do conteúdo do livro, mas eu não tenho a capacidade de ler em inglês. Isso é um obstáculo natural. É Deus que colocou? Não. Processo natural da vida. Quem não estudou inglês não sabe inglês. Se eu quiser mergulhar no conteúdo do livro, eu terei que fazer um curso de inglês. Então está aqui. Eu identifico naquela minha dificuldade, naquele meu obstáculo, uma atitude que pode me ajudar a superar o obstáculo. Não adianta nada eu ficar rezando, pedindo a Deus que me ajude a ler esse livro, se eu não faço o meu estudo do inglês. Não é assim? Então veja bem, a ação de Deus na vida humana sempre vai pedir uma resposta. Deus me abençoa, Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidades, mas eu tenho minhas precariedades. Sou preguiçoso muitas vezes, não tenho ânimo de pegar aquele livro, de ir até o final. Você sabe disso. Eu não estou falando de uma coisa que você não experimenta. Quantas vezes na vida você deixou de experimentar situações maravilhosas porque lhe faltou disposição para elas? Estou com preguiça de acordar cedo, eu não dou conta, fico cansado demais. São os obstáculos, o contexto da vida. Não é assim? Mas aí, a partir do momento que você tem uma meta, você se sente abençoado por Deus, porque a vida é uma bênção. Só de estar aqui, de ter a oportunidade de fazer esse programa, isso para mim já é uma bênção. Eu estou com saúde, eu estou sem nenhuma dor, eu estou com disposição.
eu estou feliz, tudo isso é bênção. Aí eu venho, faço o programa de direção espiritual, me encontro com você, pode ser que você esteja um pouco desanimado, mas aí assistindo o programa você fica um pouco mais feliz, um pouco mais animado, escuta alguma coisa que eu disse aqui, que de repente lhe motiva, e aquele obstáculo que antes você tinha, parece que foi eliminado, porque alguma coisa mudou dentro de você nessa sua disposição. É assim na vida, Alessandro. O obstáculo ele sempre vai existir para que nós possamos crescer. Se eu descubro que eu não sei inglês, aceito o obstáculo como um desafio e não como uma pedra de tropeço, eu vou me utilizar daquele obstáculo para poder ir além. Vou partilhar agora a minha vida. Eu sou um rapaz, já um moço, um homem feito, né? Eu vou fazer 40 anos. Eu sou um rapaz que nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Formiga, uma cidade que eu amo muito. Minhas raízes estão todas lá. Nasci na beira do rio Mata Cavalo, perto do rio Formiga, que é o encontro dos dois rios. Uma região extremamente simples, sem muitas oportunidades. E quais foram os primeiros obstáculos que eu enfrentei na minha vida? Processos são obstáculos naturais de uma pessoa que nasce naquele lugar. Aí eu olho para os meus vizinhos lá, para muita gente que conseguiu superar os obstáculos do contexto, que foram além, que superaram. Não é que deixam de amar o lugar, não. É que sabem partir de um jeito certo. Porque quem sabe partir de um jeito certo, reconhecerá sempre o lugar de onde saiu. Eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse enfrentado os meus desafios, os meus obstáculos. É natural que eu não tivesse estudado, é natural que eu não tivesse descoberto o sabor da literatura. Mas desde pequenininho eu era teimoso. A vida era muito contrária a mim. Eu não estou reclamando não, estou apenas partilhando. Tive muita dificuldade na vida, muita mesmo. Muitas restrições. De todas as que você puder imaginar. Só que, graças a Deus, Deus me deu o dom de sonhar. Me deu uma natureza melancólica, criativa, e me ajudou a sonhar. Só que aí o que eu fiz com o sonho que Deus deixou em mim? Eu quis vencer os obstáculos que eu tinha. Sabe, minha gente, hoje, como padre, esse é o meu principal aprendizado. O que eu quero realizar na vida das pessoas que eu encontro é aquilo que eu sei que Deus realizou na minha. Eu sei a matéria frágil da qual eu sou feito. Mas eu não desisto. Isso é o mais bonito na vida, quando nós sabemos que nós temos o direito de não desistir. Por mais precário que você seja. Por mais precária que seja a matéria humana que está aí, no seu coração, que te impede, que te impossibilita, é possível. Eu fico tão feliz e tão comovido quando eu vejo pessoas superando os seus limites. Como aquela história da mulher que eu contei na semana passada, que não tem o dinheiro para comprar os livros, e ela vai todos os dias na livraria e aos poucos ela vai lendo o livro que ela quer. Só que ela precisa vencer o obstáculo de sair de casa, de ir até a livraria, de passar pela vergonha de estar ali todos os dias. É assim. O obstáculo, ele tem que ser um objetivo para a gente vencer. Para a gente ir além. E você sabe que eu estou vivendo um tempo da minha vida muito interessante. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu recebo pelo o reconhecimento do próprio trabalho que eu faço hoje como evangelizador, mais saudade eu sinto da minha terra. Eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou tendo saudade dos meus antigos, sabe? Saudade das coisas que de repente hoje eu não tenho tanto contato mais. Saudade dos meus amigos de infância, do lugar onde eu nasci, né?
Eu acho que isso é o processo bonito da vida, Alessandra. Eu tenho saudade daquele tempo que foi difícil, das minhas lutas, da luta da minha família. Hoje eu fico feliz quando eu encontro os meus sobrinhos, os meus irmãos, percebendo que eles estão melhores, que eles estão se superando. Padre, sou católica, estou viúva há 9 anos, meu esposo faleceu em um acidente, temos 2 filhos, e meu esposo sempre foi extremamente preocupado com os filhos. E sempre que algo ruim, algum problema está para acontecer com eles, tenho sonhado muito com meu esposo. E no sonho ele me diz que os meus filhos estão precisando de mim. E essa situação tem me incomodado muito. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso. A gente precisa tomar uma distância, às vezes, quando o assunto é o sonho que a gente tem com quem já morreu, os recados que nós recebemos dessas pessoas, né? Mesmo porque a nossa fé cristã não nos permite, dentro do contexto do que a gente apreende, do que nós sabemos, do que a igreja nos ensina, nós vivemos a comunhão com os santos. Então todos aqueles que já morreram participam desta comunhão. Mas a igreja não acredita nesta comunicação com os mortos. Nós respeitamos os que creem dessa maneira. Então nós temos uma maneira de interpretar, muitas vezes, isso que nós chamamos um recado do outro para nós através de sonhos. A ciência já evoluiu muito para compreender os sonhos. Nós já temos um arsenal bastante interessante para a gente poder fazer uma análise do porquê que nós sonhamos, o porquê que as realidades vêm a nós através dos sonhos, que são nada mais, nada menos que revelações do inconsciente. O que a psicologia nos ensina? Que quando nós dormimos, o nosso inconsciente torna-se mais ativo, ele começa a trazer para fora aquilo que nós conscientemente não conseguimos dizer e nem experimentar. Então, muitas vezes o sonho é uma voz do inconsciente nos dizendo aquilo que nós muitas vezes já nos dizemos também. A senhora, por exemplo, sabe que o pai era extremamente preocupado com os filhos. Então é natural que a senhora tenha sonhos em que ele se mostre preocupado. São registros que a senhora tem. A senhora assimilou o marido como um homem que sempre se preocupou com os filhos. Essa foi a experiência, e que bonita experiência a senhora teve, de um marido que sempre foi muito presente na vida dos filhos. Eu não sei qual é o nível de envolvimento que a senhora tem com esses filhos, mas pode ser que em algum momento da sua vida, a senhora tenha assimilado isso. Ele se preocupa mais do que eu. Então agora, com ele ausente, é uma maneira que a senhora tem de dizer à senhora o que a senhora mesmo gostaria de ouvir. Volto a dizer, a gente respeita os que creem diferente, os que acreditam nessa comunicação. Mas como nós não acreditamos, a gente também pode compreender estes sonhos como sinais que nos ajudam a pensar a nossa postura. O que a gente não pode é permitir que eles determinem a nossa realidade. Então, porque eu sonhei, digamos que o meu pai tenha falecido num momento de muito sofrimento, e de vez em quando esses sonhos me ocorrem do meu pai em agonia, como muitas vezes, como isso aconteceu comigo. Eu estou falando uma coisa que realmente se deu comigo. Meu pai morreu e eu vi meu pai morrendo. Meu pai ele morreu de uma embolia pulmonar, uma insuficiência respiratória horrível, e eu estava ao lado. Então a agonia do meu pai ficou muito marcada em mim. E é claro que aquele registro de ver o meu pai falecendo naquela agonia ficou registrado em mim durante muitos anos. Então, de vez em quando eu tinha sonhos que meu pai estava agoniado, triste, apavorado com a morte. Então, se eu quisesse fazer uma leitura diferente dessa que eu estou fazendo, eu poderia dizer, o meu pai não está num bom lugar na eternidade, ele está padecendo, está assim, está assim. Tudo bem, rezar por aqueles que já morreram é uma coisa. Agora, a gente ficar criando
criando situações para a gente poder. É como se a gente ficasse minando a paz da gente, não é verdade? Porque o que eu posso alterar na realidade do meu pai? Mas infelizmente, porque eu tenho registros daquela morte que ficaram no meu inconsciente, quando eu durmo, enquanto eu estou acordado, eu posso até controlar, não vou pensar nisso agora. Vou substituir aquela imagem ruim da morte do meu pai por lembranças boas ao longo da vida dele. E faço isso, porque o meu consciente é uma ferramenta que me ajuda. O consciente, essa realidade que eu estou agora, eu estou consciente do meu momento. Então eu tenho todos os recursos dessa consciência. Vou pensar com sensatez, vou pensar com racionalidade, vou colocar isso, não, os mortos não voltam, os mortos não poderão me fazer nada aqui agora, igual ter medo de quem já morreu, né? Você racionaliza o medo. Por que eu tenho medo se eu sei que eles não podem voltar e me fazer algum mal? Então essa é a minha convicção, pode não ser a sua. Eu estou falando para aqueles que acreditam igual a mim. Eu não acredito que um morto possa me dizer alguma coisa. Agora, eu acredito que toda a memória do morto em mim possa me dizer. Por quê? Porque isso é um registro inconsciente. O outro não morre totalmente, ele fica dentro de nós através das lembranças, da saudade, do amor que a gente ama. Então, então no momento que eu durmo, eu perco esse controle. Eu costumo até dizer que de madrugada eu perco 70% da minha inteligência. Porque às vezes eu acordo e eu penso cada bobagem, cada absurdo, que eu, ao longo do meu dia, eu não penso. Por quê? Parece que eu estou numa fragilidade, né? Que à noite, à madrugada ali eu acordei e naquele momento não consigo tomar o sono novamente. Então parece que ali naquele momento existe uma janela dentro da minha inteligência que me faz pensar absurdos, bobagens. Então a gente fica dimensionando os problemas, eles ficam muito maiores do que são. De madrugada os problemas ficam muito maiores do que são. É impressionante. É por isso que a gente precisa administrar bem esses momentos. Então tudo bem. Quando eu durmo, eu perco esse controle. Então o meu inconsciente joga para fora tudo aquilo que está armazenado nele. Então as memórias que eu tenho do meu pai, falecendo naquela agonia, retornam. E às vezes só o tempo vai corrigindo isso de nós, Dona Maria. Então fica tranquila. Peça a Deus para que o inconsciente da senhora jogue tudo para fora, tudo aquilo que ficou mal resolvido, né, ou bem resolvido, que a gente guarda tudo, para que aos poucos essa presença do marido na vida da senhora se torne natural, se torne uma saudade bonita, que não vá provocar mais esses desconfortos. E eu sei exatamente o que a senhora está falando, porque eu vivi muito isso na minha vida, com a morte do meu pai, e também depois com a morte da minha irmã. Então a gente perdeu alguém que é muito próximo a nós, esses registros ficam. Eu estou enfrentando isso agora com a morte da Cléo, de vez em quando tenho sonhos bonitos com ela, mas de vez em quando tenho sonhos horríveis. Naquela triste experiência que eu tive de estar também no último dia de vida dela, de vê-la agonizando e de depois estar lá, naquele IML, reconhecendo o corpo dela. Claro que isso é traumático para a gente. É uma pessoa que você ama. É uma pessoa que até então cuidou de você, que foi sua amiga, que foi sua irmã, que foi sua mãe. A gente não sabe o que o outro se torna para nós no momento que a gente ama. Fica grande dentro de nós. Então hoje eu tenho também, muitas vezes, acordado no meio da noite com pesadelos horríveis com a Cléo. Mas eu tenho consciência de que não é a Cléo me dando recados, sabe? Porque eu creio na generosidade divina, eu creio no amor divino que já acolheu a Cléo. Eu creio mesmo na profunda misericórdia de Deus. Olhando para a vida que ela viveu, para a mulher que ela foi, eu não tenho dúvida de que ela já está na eternidade desfrutando o que há de melhor.
Tudo aquilo que minha fé me promete, eu acredito que ela esteja recebendo lá. Então eu racionalizo e penso, isso é um registro meu, não é dela em mim. Não é ela querendo falar isso para mim. Não, sou eu que tenho aqui agora que administrar esse luto com todo o peso dessas lembranças. Porque o nosso erro está em a gente pensar que o outro é que está dizendo aquilo para a gente. Eu estou tendo estes sonhos com meu marido porque ele está num lugar muito ruim, ou então eu estou tendo estes sonhos com meu marido porque vai acontecer uma coisa muito ruim com os meus filhos e ele está me avisando. Coisas ruins aos nossos filhos acontecem mesmo quando ninguém nos avisa. E que pretensão é essa de que a gente pode impedir muitas vezes a vida de acontecer? Que garantia nós temos de que estaremos vivos na semana que vem? É uma pretensão boba. O que a gente precisa fazer é diariamente rezar e pedir a Deus para que Ele nos ajude, Ele nos esclareça, para que a gente tenha sabedoria de tomar as melhores decisões. As decisões que nos trarão saúde, que nos trarão vida, que nos livrarão dos perigos. Isso sim a gente precisa pedir. Então, o sonho, ele é um registro que me pertence. Não é o outro que está me dando recado através dos sonhos. Volto a dizer, você tem o direito de pensar diferente de mim. Você tem o direito de crer diferente de mim. É assim que eu creio. Essa é a perspectiva que o cristianismo me dá, o catolicismo de maneira especial. O catolicismo me diz isso. Eu estou lhe dizendo o que a igreja nos ensina. Que os sonhos, em consonância com a ciência, são registros do inconsciente. São recados que o nosso inconsciente nos manda. Aí tudo bem, você pode dar uma dimensão mística a esse sonho, mas jamais pode permitir que ele seja uma determinação daquele que morreu sobre a sua vida. Então o outro não tem essa possibilidade de fazer isso. Eu acredito que quando nós começamos a investigar de maneira humana os nossos fenômenos, a gente tende a resolver melhor as coisas. Tenho muito receio quando questões humanas são tratadas de maneira sobrenatural, sendo elas tão naturais em nós. Será sempre um perigo tratar questões humanas de maneira sobrenatural. Por quê? Porque a gente abre mão dos recursos humanos que são favoráveis a nós, inclusive a ciência, a psicologia, nos ajudando a compreender o significado dos sonhos na nossa vida. Senão a gente vira meio bruxo, né? A gente vai dar um significado sobrenatural àquilo que não é sobrenatural. Nós temos profundo respeito às realidades sobrenaturais, mas também precisamos respeitar as realidades naturais. Eu acho que é uma maneira muito inteligente de viver uma fé encarnada. O coração que vai ser tocado é aquele coração que se reconhece. É aquele coração que já está com coragem de dizer quem é. Ali Deus trabalha. Ali Deus opera. Porque onde existe hipocrisia, onde existe falsidade, Deus vai ter muita dificuldade de agir. Não porque Ele não quer. É porque a falsidade e a hipocrisia funciona como um plástico que a gente coloca por cima e a água não penetra para fertilizar a terra e as sementes que estão ali dentro. Por isso, não tenha medo de reconhecer quais são os seus defeitos, quais são os limites e qual é a luta que você precisa estabelecer para superar tudo isso. Porque reconhecer tudo isso já é dar um passo na direção da vitória. E você merece. Tenho certeza disso, sem medo de errar. Por causa da fé que eu professo. Por causa do Jesus que eu conheço. Deus não quer que ninguém morra fracassado. Deus nos quer experimentando o melhor da vida. Deus nos quer tocando no mais bonito dos nossos sentimentos. Deus nos quer explorando as nossas possibilidades. Deus nos quer quebrando as muralhas. Deus nos quer quebrando as distâncias. Deus nos quer criando laços.
Deus nos quer verdadeiros, fiéis, livres. Deus nos quer construindo uma história que vale a pena. E é por isso que toda vez que nós reconhecemos que isso não está acontecendo em nós, é gesto de conversão analisar o que está errado e trabalhar para recuperar o que está errado. Nós não estamos condenados. A condenação seria: eu não tenho mais o direito de lutar. Aliás, isso deve ser muito triste. Uma pessoa não ter mais direito de lutar. Restringir a possibilidade de luta de uma pessoa. Mas nós temos o direito. E por menor que seja esse direito, se a gente o exerce bem, aos poucos ele vai dilatando. Porque ninguém pode segurar o ser humano que sabe aonde quer chegar. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração, procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais,
Mas em outros momentos da sua vida, e você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai e da sua mãe na sua vida vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial, de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Padre, sou católica, estou viúva há 9 anos, meu esposo faleceu em um acidente, temos 2 filhos, e meu esposo sempre foi extremamente preocupado com os filhos. E sempre que algo ruim, algum problema está para acontecer com eles, tenho sonhado muito com meu esposo. E no sonho ele me diz que os meus filhos estão precisando de mim. E essa situação tem me incomodado muito. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso. A gente precisa tomar uma distância, às vezes, quando o assunto é o sonho que a gente tem com quem já morreu, os recados que nós recebemos dessas pessoas, né? Mesmo porque a nossa fé cristã não nos permite, dentro do contexto do que a gente apreende, do que nós sabemos, do que a igreja nos ensina,
nós vivemos a comunhão com os santos. Então todos aqueles que já morreram participam desta comunhão. Mas a igreja não acredita nesta comunicação com os mortos. Nós respeitamos os que creem dessa maneira. Então nós temos uma maneira de interpretar, muitas vezes, isso que nós chamamos um recado do outro para nós através de sonhos. A ciência já evoluiu muito para compreender os sonhos. Nós já temos um arsenal bastante interessante para a gente poder fazer uma análise do porquê que nós sonhamos, o porquê que as realidades vêm a nós através dos sonhos, que são nada mais, nada menos que revelações do inconsciente. O que a psicologia nos ensina? Que quando nós dormimos, o nosso inconsciente torna-se mais ativo, ele começa a trazer para fora aquilo que nós conscientemente não conseguimos dizer e nem experimentar. Então muitas vezes o sonho é uma voz do inconsciente nos dizendo aquilo que nós muitas vezes já nos dizemos também. A senhora, por exemplo, sabe que o pai era extremamente preocupado com os filhos. Então é natural que a senhora tenha sonhos em que ele se mostre preocupado. São registros que a senhora tem. A senhora assimilou o marido como um homem que sempre se preocupou com os filhos. Essa foi a experiência, e que bonita experiência a senhora teve, de um marido que sempre foi muito presente na vida dos filhos. Eu não sei qual é o nível de envolvimento que a senhora tem com esses filhos, mas pode ser que em algum momento da sua vida a senhora tenha assimilado isso. Ele se preocupa mais do que eu. Então agora, com ele ausente, é uma maneira que a senhora tem de dizer à senhora o que a senhora mesmo gostaria de ouvir. Volto a dizer, a gente respeita os que creem diferente, os que acreditam nessa comunicação. Mas como nós não acreditamos, a gente também pode compreender estes sonhos como sinais que nos ajudam a pensar a nossa postura. O que a gente não pode é permitir que eles determinem a nossa realidade. Então, porque eu sonhei, digamos que o meu pai tenha falecido num momento de muito sofrimento, e de vez em quando esses sonhos me ocorrem do meu pai em agonia, como muitas vezes, como isso aconteceu comigo. Eu estou falando uma coisa que realmente se deu comigo. Meu pai morreu e eu vi meu pai morrendo. Meu pai ele morreu de uma embolia pulmonar, uma insuficiência respiratória horrível, e eu estava ao lado. Então a agonia do meu pai ficou muito marcada em mim. E é claro que aquele registro de ver o meu pai falecendo naquela agonia ficou registrado em mim durante muitos anos. Então, de vez em quando eu tinha sonhos que meu pai estava agoniado, triste, apavorado com a morte. Então, se eu quisesse fazer uma leitura diferente dessa que eu estou fazendo, eu poderia dizer, o meu pai não está num bom lugar na eternidade, ele está padecendo, está assim, está assim. Tudo bem, rezar por aqueles que já morreram é uma coisa. Agora, a gente ficar criando situações para a gente poder... É como se a gente ficasse minando a paz da gente, não é verdade? Porque o que eu posso alterar na realidade do meu pai? Mas infelizmente, porque eu tenho registros daquela morte que ficaram no meu inconsciente, quando eu durmo, enquanto eu estou acordado, eu posso até controlar, não vou pensar nisso agora. Vou substituir aquela imagem ruim da morte do meu pai por lembranças boas ao longo da vida dele. E faço isso, porque o meu consciente é uma ferramenta que me ajuda. O consciente, essa realidade que eu estou agora, eu estou consciente do meu momento. Então eu tenho todos os recursos dessa consciência. Vou pensar com sensatez, vou pensar com racionalidade, vou colocar isso, os mortos não voltam, os mortos não poderão me fazer nada aqui agora, igual ter medo de quem já morreu, né? Você racionaliza o medo. Por que eu tenho medo se eu sei que eles não podem voltar e me fazer algum mal? Então essa é a minha convicção, pode não ser a sua. Eu estou falando para aqueles que acreditam igual a mim. Eu não acredito que um morto possa me dizer alguma coisa. Agora, eu acredito que toda a memória do morto em mim
possa me dizer. Por quê? Porque isso é um registro inconsciente. O outro não morre totalmente, ele fica dentro de nós através das lembranças, da saudade, do amor que a gente ama. Então eu terei, no momento que eu durmo, eu perco esse controle. Eu costumo até dizer que de madrugada eu perco 70% da minha inteligência. Porque às vezes eu acordo e eu penso cada bobagem, cada absurdo, que eu, ao longo do meu dia, eu não penso. Por quê? Parece que eu estou numa fragilidade, né? Que à noite, à madrugada ali eu acordei e naquele momento não consigo tomar o sono novamente. Então parece que ali naquele momento existe uma janela dentro da minha inteligência que me faz pensar absurdos, bobagens. Então a gente fica dimensionando os problemas, eles ficam muito maiores do que são. De madrugada os problemas ficam muito maiores do que são. É impressionante. É por isso que a gente precisa administrar bem esses momentos. Então tudo bem. Quando eu durmo, eu perco esse controle. Então o meu inconsciente joga para fora tudo aquilo que está armazenado nele. Então as memórias que eu tenho do meu pai, falecendo naquela agonia, retornam. E às vezes só o tempo vai corrigindo isso de nós, Dona Maria. Então fica tranquila. Peça a Deus para que o inconsciente da senhora jogue tudo para fora, tudo aquilo que ficou mal resolvido, né, ou bem resolvido, que a gente guarda tudo, para que aos poucos essa presença do marido na vida da senhora se torne natural, se torne uma saudade bonita, que não vá provocar mais esses desconfortos. E eu sei exatamente o que a senhora está falando, porque eu vivi muito isso na minha vida, com a morte do meu pai e também depois com a morte da minha irmã. Então a gente perdeu alguém que é muito próximo a nós, esses registros ficam. Eu estou enfrentando isso agora com a morte da Cleo. De vez em quando tenho sonhos bonitos com ela, mas de vez em quando tenho sonhos horríveis. Naquela triste experiência que eu tive de estar também no último dia de vida dela, de vê-la agonizando e de depois estar lá, naquele IML, reconhecendo o corpo dela. Claro que isso é traumático para a gente. É uma pessoa que você ama. É uma pessoa que até então cuidou de você, que foi sua amiga, que foi sua irmã, que foi sua mãe. A gente não sabe o que o outro se torna para nós no momento que a gente ama. Fica grande dentro de nós. Então hoje eu tenho também, muitas vezes, acordado no meio da noite com pesadelos horríveis com a Cleo. Mas eu tenho consciência de que não é a Cleo me dando recados, sabe? Porque eu creio na generosidade divina, eu creio no amor divino que já acolheu a Cleo. Eu creio mesmo na profunda misericórdia de Deus. Olhando para a vida que ela viveu, para a mulher que ela foi, eu não tenho dúvida de que ela já está na eternidade desfrutando o que há de melhor. Tudo aquilo que minha fé me promete, eu acredito que ela esteja recebendo lá. Então eu racionalizo e penso, isso é um registro meu, não é dela em mim. Não é ela querendo falar isso para mim. Não, sou eu que tenho aqui agora que administrar esse luto com todo o peso dessas lembranças. Porque o nosso erro está em a gente pensar que o outro é que está dizendo aquilo para a gente. Eu estou tendo esses sonhos com meu marido, porque ele está num lugar muito ruim, ou então eu estou tendo esses sonhos com meu marido, porque vai acontecer uma coisa muito ruim com os meus filhos, e ele está me avisando. Coisas ruins aos nossos filhos acontecem mesmo quando ninguém nos avisa. E que pretensão é essa de que a gente pode impedir muitas vezes a vida de acontecer? Que garantia nós temos de que estaremos vivos na semana que vem? É uma pretensão boba. O que a gente precisa fazer é diariamente rezar e pedir a Deus para que Ele nos ajude, Ele nos esclareça, para que a gente tenha sabedoria de tomar as melhores decisões. As decisões que nos trarão saúde, que nos trarão vida, que nos livrarão dos perigos. Isso sim a gente precisa pedir. Então, o sonho,
ele é um registro que me pertence. Não é o outro que está me dando recado através dos sonhos. Volto a dizer, você tem o direito de pensar diferente de mim. Você tem o direito de crer diferente de mim. É assim que eu creio. Essa é a perspectiva que o cristianismo me dá, o catolicismo de maneira especial. O catolicismo me diz isso. Eu estou lhe dizendo o que a igreja nos ensina. Que os sonhos, em consonância com a ciência, são registros do inconsciente. São recados que o nosso inconsciente nos manda. Aí tudo bem, você pode dar uma dimensão mística a esse sonho, mas jamais pode permitir que ele seja uma determinação daquele que morreu sobre a sua vida. Então o outro não tem essa possibilidade de fazer isso. Eu acredito que quando nós começamos a investigar de maneira humana os nossos fenômenos, a gente tende a resolver melhor as coisas. Tenho muito receio quando questões humanas são tratadas de maneira sobrenatural, sendo elas tão naturais em nós. Será sempre um perigo tratar questões humanas de maneira sobrenatural. Por quê? Porque a gente abre mão dos recursos humanos que são favoráveis a nós, inclusive a ciência, a psicologia, nos ajudando a compreender o significado dos sonhos na nossa vida. Senão a gente vira meio bruxo, né? A gente vai dar um significado sobrenatural àquilo que não é sobrenatural. Nós temos profundo respeito às realidades sobrenaturais, mas também precisamos respeitar as realidades naturais. Eu acho que é uma maneira muito inteligente de viver uma fé encarnada. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento agora. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi, é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita.
livrar-me do vitimismo e ir à luta, e ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas e só. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estivesse se sentindo bem. Aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca, que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro. Porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena
requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que estamos vivendo. Porque nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano, de cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha, aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja bem, nós estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres, com a qualidade das pessoas. Sabe quando você percebe que um filho está ficando delinquente? Quando você percebe que uma criança, já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. Ela pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. Neste espaço de reflexões, celebramos o amor compassivo de Jesus que permeia cada pensamento. Ao inscrever-se, convoco você a compartilhar nos comentários como a presença amorosa de Cristo se manifesta em sua vida. Unidos no amor divino, construímos uma comunidade fortalecida pela fé.